Seja bem-vindo a mais um Conecta Aciesc e hoje eu estou aqui com meu amigo Fred Marcos, diretor social da Aciesc. Nós estamos falando com o podcast Conecta Aciesc, podcast do corretor catarinense, e com um convidado muito especial. Ivan, estava esperando esse momento faz um tempo, o meu oráculo, né, que imagina, eu falo. Hein, Fredinho? Ivan, muito obrigado por hoje estar aqui, aceitar esse convite da Aciesc para estar falando sobre o mercado imobiliário, que é muito importante para nós corretores, ter a visão do construtor. Isso é muito importante para nós. Agradeço você, a consultora Russi, por estar aqui hoje. Perfeito. Ney, Fred, Aciesc. Vi nascer com vocês, parabéns. Verdade. Tomando essa proporção aqui nos estúdios de um visor. Parabéns pela estrutura, parabéns por tudo que vocês têm aqui, pelo atendimento. E nada mais justo vocês estarem hoje aqui comigo fazendo isso aqui, né? Uma estrutura maravilhosa. Obrigado por tudo isso, tá? Obrigado por tudo isso. Nós é que agradecemos, que lá atrás você sempre falou que a gente precisava que o corretor se organizasse. Muito, né? muito. E por várias vezes tu disponibilizou a rádio para nós, Sim. né? Sim. E a gente sempre teve um lado muito aberto na rádio. E quando a gente foi escolher um local para fazer o podcast, a gente falou, vamos fazer no Visor, porque o Visor tem uma estrutura e é um cara que defende a cidade também, assim como a rádio. A gente é bairrista. Né? A gente é bairrista. E realmente nós temos a estrutura de fazer tudo um trabalho maravilhoso, melhor do que possa acontecer aqui no nosso município. Nós temos emissora de rádio, nós temos portal maravilhoso, nós temos a informação, nós temos notícias de primeira hora. Então, quer dizer, nós temos vários produtos dentro da nossa cidade, e por que não explorar? Verdade. E o corretor, assim como a Aciesc, assim como o Visor, assim como a Rádio Cidade, assim como a consultora e as outras empresas, nós temos que estar unidas. E realmente é isso. Verdade. Se você não fizer isso, bem feito, vai fazer em outro município? Muito pelo contrário. Não, né? Nós temos que estar dentro da nossa cidade. Verdade. Nós vendemos e compramos a nossa cidade todos os dias. Tu fala muito isso, né? Muito. Eu sou um entusiasta dessa cidade. E sou tão bairrista que realmente eu prefiro primeiro dentro do nosso bairro, dentro da nossa cidade. Porque Itapema, minha praia, hoje virou um bairro. Bairro grande que tu não sabe mais quem é quem. Hoje, o centro colado tem as divisas, sem dúvida, os limites. Mas hoje um bairro é colado ao outro, tudo girando na mesma intensidade. E uma coisa muito interessante que a nossa cidade tem diferente de outros locais. Por exemplo, o bairro Morretes, ele vive independentemente do centro de Itapema e também do centro da minha praia. Sim. Então eles não precisam um do outro para sobreviver. Sobreviver? Não. Viver. Para viver, né? Viver. Né? Sobrevivência é para quem está num problema. Então, realmente, hoje são os bairros muito fortes que nós temos no nosso município. E quando nós fizemos levantamentos do que é um bairro, que é o outro, assusta. Assusta pela densidade populacional, pelo crescimento do município, quanto que fatura um município, quanto que fatura um bairro, quanto que ele tem aqui e ali, quais são as necessidades daquele bairro, o que acontece. Então, assim, ó, eles são muito fortes. Praticamente você tem 3 municípios dentro de um só. O que fatura? Né? Vamos lá. Itapema hoje. Itapema, vamos falar Itapema hoje. Itapema fatura quase 1 bilhão de reais. E se você for pegar o que fatura meia praia, o centro e o bairro Morretes, eu nem estou falando no bairro Ilhota, no Sertão, mas se você for distribuir essa arrecadação, nós arrecadamos num bairro de, vamos lá, 10 quilômetros quadrados, que é Itapema, muito, muito, muito superior a qualquer outra cidade que tem 30, 40 mil habitantes. Exato, é verdade. Então, isso aqui é muito forte. E as pessoas têm que entender isso, porque isso é projeção de mercado. Isso é como você vende a cidade. Porque é um nó na cabeça do cliente lá do outro lado entender uma cidade de 59 quilômetros quadrados, o tanto que fatura, o tanto que vende. E aí tu junta, né, hoje tu tem Porto Belo. Sim. E aí tu junta Porto Belo, Itapema, aí tu tem a Ilhota. Mega. Né, gigantesca. O mercado realmente, e as pessoas não entendem que o nosso mercado é diferente, Ivan, porque você viaja todos os dias. Primeira coisa, para a pessoa entender, hoje tu representa um grupo, né? Vamos falar assim, tu é uma das pessoas que representa um grupo. Vamos falar um pouquinho do que é a Russi. A Russi, ela tem 37 anos de mercado, né? Teve o ápice da construção, voltou, construindo novamente, reciclou. Isso não se usa mais, não se faz mais, agora é um novo mercado. Isso é normal.
para a organização das empresas. Chega um momento que a tua empresa, não que ela precisa parar, mas você precisa se reciclar. O que é obsoleto, ultrapassado, deixa passar, isso aqui é em desuso, isso aqui nós temos que modernizar. Então, equipe de pessoas, novos profissionais, então é isso que você tem que fazer. Então, a Russi hoje começou numa construção civil há 37 anos atrás, entrou como centro comercial Russi, logo em seguida entrou a Rádio Cidade. Então, todos nós estamos muito conectados, porque é uma empresa familiar, embora não tenha a conexão jurídica de empresa. Tipo, eu sou o dono da construtora Russi hoje, faço parte da Rádio Cidade, sim, também faço parte do centro comercial, tenho outros sócios, sim, mas acabam se conectando em sociedade, divisão econômica, cada um a sua parte. Mas sempre tem que ter uma liderança. Sim. Então, a liderança antes era do seu Antônio, meu sogro. Certo. Ele soube no tempo que ele tinha que parar, há algum tempo atrás, aproveitou, um bom tempo atrás, claro. Expandiu. Falou, ó, pra mim não deu por aqui porque eu tô cansado, eu quero usufruir da vida, e nada mais justo do que fazer isso para quem trabalhou muito. Claro. Quem é o sangue novo entrou na minha parte. Então eu toquei até o exato momento, estou tocando junto com o meu filho, que é uma empresa familiar, que é o João Pedro. Sim. Então essa situação de sucessão de família, ela tem que ser muito bem feita. Vamos lá, uma empresa é feita para 3 finalidades. Eu sempre falo para todo mundo, qual é a minha empresa? Qual a finalidade da minha empresa? Primeira, é aquela finalidade que tu bota um valor eixo na tua empresa, que é o valuation. Sim. Tanto ela fatura, multiplica por 3 e vende no mercado. Você faz isso. Segundo ponto, é fazer uma arara, que é o que? O cara levanta uma empresa bonito, compra todo mundo, depois explode e vai embora. E aquela é a sucessão. Então, desses 3 cenários, qual é a minha? Obviamente, é a sucessão. Porque eu já venho de uma sucessão. Então, sim, o João Pedro, quem conhece hoje meu filho, como o Ney, como o Fredinho, sabe que está na operação junto. Sim, sim. Isso é muito saudável para o cliente. Por quê? Porque muitas vezes você tem uma sequência, né? É que você está numa empresa, e se esse cara venha acontecer uma fatalidade, quem assume? Exato. Verdade. Qual é o seu compromisso perante a sociedade? Quantos imóveis você tem vendido? O que você tem que entregar? Exato. Então, a minha empresa hoje, a construtora, é uma empresa familiar, onde a Graciele, minha esposa, é a diretora financeira, onde é que o João Pedro é a coordenação de projetos e dentro da empresa, junto com o organizacional e o administrativo. Cabe a mim olhar um pouco disso tudo, mas o meu forte é comercial. É vender a cidade. O Fred sabe disso, tu sabe disso. Direto, então, né, não adianta. Eu falo que tu é um secretário de turismo avançado, cara. Amo essa cidade. Amo essa cidade. Amo essa cidade. Eu lembro de vezes que eu já apresentei várias vezes junto com o Ivan, em jantares, em negócios, com clientes. E a gente fez muito negócio junto, né? E ele vende a cidade, cara. Uma vez nós fomos apresentar em Curitiba, a mulher perguntou, cara, tu é candidato a prefeito? Foi mesmo. O cara achou que o Ivan era candidato, porque na verdade ele estava vendendo a cidade. Ele falou da segurança, falou das câmeras, falou da saúde, falou do que a gente tem, né? Em claro. Evolução, o crescimento, a questão do engordamento, falou de várias coisas. E o teu conhecimento faz, e o corretor precisa disso, e só que tu ensina o corretor a fazer isso também, exatamente, né? Eu sou um cara que sou prova disso, a gente viaja muito, sim, Ivan, atrás de novos clientes, e até mesmo aqueles clientes que a gente já consolidou. E todos eles falam que quando o Ivan chega, ele vende muito bem a cidade, porque ele sabe vender cada ponto da cidade, desde a área da saúde, econômica, estrutura, turismo, praia, pessoas, futuro, comércio. E o futuro? O que nós temos que entender? O cliente hoje, primeiro, né, o Fred sabe disso, também como você, quando eu apresento o produto, o que é investir para você? O que você quer da cidade? Muitas vezes ele não sabe o que ele quer. E nessa dele não saber o que ele quer, você perde o negócio. Sim. Então tu tem que dar uma clareza para ele, onde é que ele está indo. Quando ele vem numa apresentação de um prédio à noite, ou uma reunião, você começa sutilmente a falar o que é a cidade. Do turismo, quanto que veio, quanto que arrecadou, quem são as pessoas que vêm ao nosso município, qual a nossa valorização. Aí ele vai se identificando. Porra, ali ele é bom. É bom. E quando eu digo para ele o seguinte, gente, para vocês entenderem, você gosta de investir em imóveis? Claro, eu gosto. O que é investir? Não, eu quero ganhar dinheiro. Eu disse, opa,
E aí você vem para outro cenário. Sai da emoção, que é o amor, que o cara tá comprando um apartamento, que é virado pro sol, porque a minha tia tinha ali, meu pai estava ali, já vem uma emoção de compra, por uma situação que é razão e dinheiro. Aí você tem que desossar o município. Ó, essa cidade arrecada tanto. Quando eu faço uma apresentação de um produto numa cidade, por exemplo, eu vou pegar a Cascavel da Vida. Cascavel da Vida tem 350 quilômetros quadrados, 404 mil habitantes e fatura 2,1 bilhão e tem 47 mil alunos em sala de aula. Por que 45 mil alunos em sala de aula? Porque é a segunda maior pasta do município. E aí eu falei assim, ó, para vocês entenderem, Itapema tem 59 quilômetros quadrados, fatura 1 bilhão de reais, tem 75 mil habitantes e tem 14 mil alunos em sala de aula. O quê? Como é que é? Nós somos 1/8 do tamanho de Cascavel e faturamos quase Cascavel. Aí o cara assim, ó, por que 45 mil alunos? Porque é a maior pasta de gasto no município. Primeiro a saúde, segunda a educação. E aí quando nós temos um gasto de educação, tá, quantos ônibus tem em Cascavel levando aluno e trazendo? Aí os caras falam, ó, teve um que tem um secretário lá comigo que eles tinham 100 e poucos ônibus, cara. Caramba. É ônibus, hein? Pô, não sei quantos nós temos aqui, mas eu acho que nós não passamos de 10 ônibus aqui. Então então é uma situação e é gasto. Somos pequenos e temos um volume financeiro gigantesco. Muito bom. Gigantesco. E as pessoas não têm a noção dos outros itens, né? Quando a gente fala de segurança, sim, questão de a gente vende o que realmente a gente vive, né, Ivan? Nós falamos de segurança. Vou dar um toque em segurança. Nosso monitoramento de câmeras é a nossa própria polícia militar. Muitas vezes é demonizada no país, mas não no nosso estado. Verdade. Nosso treinamento da Polícia Militar é feito na Cadepol, uma das melhores academias do Brasil, Florianópolis. Nossa guarda municipal tem que ter todo o respeito. Começou lá com o Major Rodrigues, saiu da ativa, montou, entregou, e é uma das polícias, hoje das guardas municipais mais bem preparadas que eu vejo no sentido questão de Estado. Tem estrutura, precisa. E a construção civil ajudou. Sim, a iniciativa privada entrou. A iniciativa privada ajudou, entrou junto. Não sei o que, estruturou. Isso. Então, isso. Hoje está o Gebeluca lá, hoje está o outro. Isso. Quando você faz isso e mostra, porque as pessoas só compram uma cidade quando ela está feliz. Então, nós temos que vender o motivo da felicidade. Vamos lá. Primeiro é ganhar dinheiro, segundo é segurança, mobilidade. Aí todo mundo fala da mobilidade de Itapema. Ah, é ruim? Gente, a nossa cidade é gigantesca. E outra, uma situação da nossa cidade hoje, falando um pouquinho de política, situação da nossa cidade hoje, o que ela acontece de estrutura? Nossa artéria principal, onde escoa o nosso trânsito é BR-101. Trancou a BR-101, trancou a cidade. Vai parar Porto Belo, vai parar Tijucas e vai parar Balneário Camboriú. Aí nós falamos assim, gente, nossa cidade, 129 quilômetros de congestionamento. Cara, como assim tu sabe? Começa em Biguaçu e termina em Garuva. Termina em Garuva. Por quê? Gente, olha o polo da construção civil. Para você ter ideia, o sul do Brasil, se parar de construir, se ele entrar numa crise, tem imóvel para quem gosta de investir no máximo 3 meses. Aí. 3 meses de estoque. Se parar... Em 3 meses vende tudo que tem. O sul do Brasil é responsável pela maior construção do país. Proporção do sul do Brasil. Então, perceberam que o sul do Brasil está nesse canto, ele está assim, ó, ele é pesado. É pesado. Então, o que nós temos que fazer? Quando vendemos o sul do Brasil, nós temos que vender com muita propriedade. Até um fato que as pessoas hoje chegam e dizem assim, tá, e a estrutura da cidade? Está se preparando para o futuro. Sim. Aí quando o cara fala assim, gente, é fácil fazer gestão numa cidade dessa, não estou defendendo nenhum antigestor e o que já está, mas não é fácil. A densidade demográfica é assim, ó, apertada. E claro, quando eu sempre falo no rádio, gestão pública não aceita mais amadorismo. Principalmente numa cidade desse nosso tamanho, que elas têm uma visão hoje internacional, onde é que todo mundo vê a nossa cidade. Então, falando de um contexto da construção civil... Nós vendemos para o mundo inteiro, né, Ivan? Nós vendemos para o mundo inteiro. Exato. Então, tanto que saiu uma reportagem no Financial Times, tempo atrás, dizendo que o Brasil era um dos melhores países do mundo para se investir em imóveis. Aí depois, 8 meses depois, saiu a reportagem dizendo o seguinte, o Brasil é o melhor local do mundo para se investir em imóveis.
Eu vendi um apartamento pro cara da Inglaterra por causa dessa reportagem. Ele é do interior do estado, de Santa Catarina. E, se eu não me engano, ele era de São Miguel do Oeste. Ele foi para Londres, montou uma pizzaria em Londres, está há 35 anos e os filhos já são londrinos, já são ingleses. Sim. Mas ele viu a reportagem do empreendedorismo. Claro, aí vem aquela história que um corretor trouxe, que publicou internacionalmente, o lead, tal, e começamos a conversar. Aí o cara disse, não, eu estou comprando, por quê? Porque eu li essa reportagem no Financial. Caraca. Então, vejam aonde é que nós já estamos inseridos. A Costa Esmeralda, ela vende para o mundo inteiro. Sim. E aí, quando a gente tem segurança, a questão de valorização, o IDH, entra no IDH, um dos melhores IDHs. E aí as pessoas começam, tudo bem, o Brasil, obviamente, que eles não iriam falar que era o sul do Brasil o melhor local para se investir no mundo. Por quê? Primeiro, valorização no mercado brasileiro é Itapema, segundo, Balneário Camboriú, terceira é Vitória no Espírito Santo, quarto é Itajaí, quinto é Floripa, sexto é São Paulo, aí o sétimo é Barueri, a cidade de São Paulo agora é Barueri, mas muita gente fala pela proporção que é São Paulo, que está dentro do próprio estado, eles falam Distrito Federal. Mas vejam, então, onde é que nós estamos? Nós estamos hoje liderando as cabeças. E há muito tempo. Gente, eu fiz um trabalho do Blue Garden em 2018. Nós éramos o 6º mercado imobiliário do Brasil com maior valorização no país. 6º, 2018. Nós estamos falando isso há 7 anos atrás. 7 anos atrás, vamos lá. Então, olha o quanto que se trabalhou para chegar até aqui. Eu vendi produto que multiplicou por 3 lá. Tá aí, ó. E aí o que acaba acontecendo? Quando eu falo assim, a Sociesc nesse sentido, a Ciesc, é que quem é o responsável pelo nosso produto? O corretor de imóveis. Gestão pública. Se você está me ouvindo agora, deem um máximo de atenção aos corretores, porque eles nos compram e vendem todos os dias. E não existe meta. A meta amanheceu com uma, terminou com outra, amanhã de novo. E de novo. Então é assim, ó, incansavelmente vendendo a cidade. E aí as construtoras hoje, que fazem vídeos maravilhosos hoje, dos seus empreendimentos, a primeira coisa que fazem é divulgar a praia. Linda. Eu quando apresento um produto, você já viu o nascer do sol em Itapema? O cara diz, eu não vou brigar com o pôr do sol de Cascavel, do oeste do Paraná, que é uma coisa suntuosa, um negócio... É uma coisa maravilhosa. Lindo. Não tem nada mais lindo que aquilo. Tudo bem. Aí eu vou brigar com o céu azul do Rio Grande do Sul, mas existe um hino. Existe um hino, uma música do Rio Grande do Sul, falando do céu. Não! Aí eu tenho que usufruir daquilo que eu tenho. Nascer do sol dentro desse mar, cara, realmente, tu contempla a maravilha de Deus, ajoelha e reza. E outra, você já viu nascer a lua? Uma noite de lua cheia. Aí você tá de frente ao mar, olhando essa lua nascendo, majestosa, linda, no Caixadaço, linda, cara, elegante, formosa, cara, na lua maravilhosa. É verdade. Aí como é que eu não vou vender isso? É isso que as pessoas compram. E é aquilo que eu falo, o pessoal vem pra cá, às vezes o pessoal não entende, né? O curitibano às vezes, mas pô, tem trânsito. Mas ele vem. O cara vem do Mato Grosso, quantas horas ele passa vindo? Mas quando ele chega aqui, ele desliga o tempo da lavoura, o trabalho, a correria. Ele fica bem. Nós fomos buscar um cliente. Eu estava até te contando, né, Ney? Nós fomos buscar um cliente e esse cliente chegou aqui e precisava voltar. Tudo bem, fomos buscar, trouxemos ele aqui, ele precisava voltar às 6 horas da tarde. Fomos buscar ele às 8 horas da manhã, precisava voltar às 6 horas da tarde. Eu disse, cara, tu tem certeza que tu quer ir embora às 6 horas? Vamos dar uma volta. Fizemos um sobrevoo com ele na cidade, mostramos a cidade de cima, cara. E realmente, uma noite que a lua tava arrebentando, bicho, ela entrou chutando todo mundo. O cara já olhou, já levei ele no barzinho, já ficou aqui. Ele disse assim, tem como nós irmos embora amanhã? Eu disse, claro, bicho, 5 horas da manhã eu boto no avião e te levo de volta para casa. A gente tem uma dificuldade, tem o Costa Esmeralda aqui do lado. E um dos aeroportos, maior número de aterrissagem e decolagem do que Navegantes e Florianópolis juntas. Pra ter ideia, o que é o Costa Esmeralda? Gigante. As pessoas não têm noção disso. O quanto disso. Aí esse cara veio, 5 horas da manhã, 7 horas tu tá na tua lavoura. Era 1h20 pra ele ir de voo pra chegar até lá. Beleza. Quando deu 11 horas da manhã, ele se... Vã do céu, perdi o tempo, cara. Claro, ele saiu na noite, ele foi pra restaurante, ele foi pra um lugar, ele foi pra Balneário, ele veio pra Itapema, foi a Porto Belo. Ficou maravilhado por isso. Então, proporcionar ao cliente isso, muitas vezes, é vender a cidade. Então, o produto
É a última coisa que ele está comprando. E eu costumo falar o seguinte, o que é melhor? Tu te hospedar no melhor quarto do pior hotel ou no pior quarto do melhor hotel? Claro, no pior quarto, melhor hotel. Copacabana Palace. Eu falo para todo mundo, Copacabana Palace, frente mar hoje, você tem uma suíte dedicada que é 35 mil reais a diária. Ela tem 55 metros quadrados. Você tem uma piscina hoje, que é uma piscina que entra lá, é um negócio majestoso, uma loucura. Mas você vai no mesmo hotel, anda 40 metros num corredor, o apartamento tem 20 metros quadrados, paga 4 mil reais a diária, e tá virado pro pavãozinho. Nossa Senhora do Copacabana atrás, que é aquela rua atrás barulhenta pra caramba. Que passa muito. Só que ele dormiu, acordou no dia de manhã, ele tá no mesmo local que o cara está pagando 35, 40 mil reais uma diária. Moral da história, custo-benefício no mesmo produto, isso não existe e aqui tem. E é aquela coisa, daí se tu quer... Não importa onde é que você esteja, você tem que estar nesse complexo. Exatamente. Você, então, se tu importa. estiver no Frente Mar, ou se tu estiver no Morretes, ou se tu estiver no Perequê, ou se estiver no centro Eles estão no mesmo complexo. Você está no mesmo complexo. É isso aí. Bateu muito. É isso, eu falo pra eles isso. Então, gente, e aí os caras assim, pô, Ivan, mas é longe. Cara, longe do quê? Vem do norte do estado pra chegar até aqui. A praia é do lado. Isso é longe. Então, nós chegamos a um momento na construção civil da nossa cidade que não importa mais aonde você construa. É valorização. É valorização. Claro, as permutas estão um pouco caras, a régua subiu demais. E aí você tem que entender até onde vai as suas contas. Sim. Aí tá entrando alguns que não sabem surfar isso, não estão fazendo conta. Claro. Nós vamos entrar nesse assunto. Esse assunto é bom. Ivan, vamos lá. Então vamos falar o seguinte, na tua visão, como é que tu avalia o cenário hoje da construção civil na Costa Esmeralda? Maravilhoso. Maravilhoso. Como eu te falei, o sul do Brasil é responsável, tá? O sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, e um ponto importante é o Costa Esmeralda. A Costa Esmeralda. A Costa Esmeralda. Então ela tem uma importância grande, gigantesca a questão do setor imobiliário no Brasil. Então assim, avalia o quê? Hoje, nós ultrapassamos a barreira do que será. Hoje já é. Hoje já é, né? É. Então nós saímos desse será. Então hoje ela já é. E assim, o que Ivan, tu vai dizer para os próximos tempos? Cenário hoje. Hoje. Economia, loucura. Tem uma frase econômica que diz o seguinte: compre a barulho de canhão e venda som de violino. Vamos lá? Exato. Certo. Aí as pessoas, será que eu compro aí? Não vai dar bolha imobiliária? Não. Não vai ter. Barulho de canhão. Momento de guerra, compra. Guarda. É o momento agora de barulho de canhão. Economia distante, todo mundo, não sei o que eu vou fazer. Pessoal inseguro, bolsa... Compra. Vai, volta, sobe, desce, dólar, sobe, loucura. Desce. Taxa Guarda. Selic alta. Mas se aqui tu não tem problema da Selic ainda, Não, né? não. Então aqui você está bem. Então o que acaba acontecendo? Esse é o momento para quem quer comprar, não é para quem quer vender. Boa. Qual é o outro Warren momento? Buffett faz isso muito bem. Muito. Ele aproveitou agora aquela briga do que teve o Trump ali com a China ali. Da guerra de dinheiro. tarifação. Então, para você entender, falando um pouquinho de economia, governo Bolsonaro foi muito bom para quem vendia. Sim. Fazia assim, ó. Nós sabemos, somos da construção Nós civil, nós vendemos, a maior sabemos. parte das vendas foram na época. na época. Governo Lula, bom para quem quer comprar. Sim. Por quê? O cara tá barganhando no preço, na condição. E aí você, claro, chora no mama e tu bom. sabe até o limite onde é que tu chegar do teu preço. Entendi. Então esse é o momento de compra. Então tem muita gente estocando. Certo. Ney, para ter ideia, estoque de imóvel hoje, ele serve para no mínimo 10 coisas. Verdade. Até para quem tá na falência. Sim. Você tá com problema hoje, vamos lá, problema familiar, herança. Compra um imóvel na planta, valoriza 100%, dá entrega pro cara, ó, a valorização é 100% aqui. Questão hoje que as pessoas estão tendo muito concordata. Como é que eu vou pagar a minha concordata? Tem um momento que você dá um bem à garantia. Primeiros 24 meses, você não paga ninguém, depois da concordata ser aceita. Depois de 24, você tem que nomear bens à garantia. Se você comprou um produto lá atrás, que ele valorizou 100%, chega a dar o bem em garantia. Depois... parcela essa dívida para mais tempo,
traz ela presente, faz uma avaliação do imóvel, o imóvel subiu 100%, com desconto trazendo a juro presente. Muitas vezes o desconto é tão grande que você acabou pagando a sua dívida com 1/3. Injusto? Não sei, mas o imóvel serve para isso. Mas é uma opção que É uma tem. opção. Quer dizer, o empresário hoje, que às vezes, né, ele precisa, de repente, até mesmo pensar se, como molda o futuro dele. Entra numa RJ, não entra. Então isso é muito doentio. Isso é triste, mas os advogados hoje já estão ligados nisso. E outra, então isso eu estou falando só 2 itens. E o nosso mercado realmente está saudável para quem empreende, né? A pergunta era essa, mas então no teu ponto de vista, hoje o nosso mercado ele está saudável para empreender. Sempre será saudável, ele é muito fértil. O cara fala assim, ó, bolha imobiliária. Tá, o que é bolha imobiliária? Todo mundo fala, só que ninguém sabe. Não sabe Aqui explicar, a bolha né? lá, ela se deu nos Estados Unidos por outro motivo. É porque o pessoal, os bancos lá, o cara penhorava e comprava outro, penhorava, comprava outro. Alavancou demais. Alavancou demais. Na Espanha aconteceu algo parecido. Aqui né? não. Aqui é diferente. O que existe um lance que as pessoas têm que entender que isso vira chave. Eu não gosto de virar chave. Assim, mas ela muda de patamar. Por exemplo, vamos lá. Você tem um terreno hoje que custa 600 milhões de reais, frente ao mar. 600 milhões. 6 mil metros quadrados. Vamos pagar 100 mil reais o metro? Então, 600 milhões de reais no Pix. Se eu fosse dono desse imóvel, você acha que eu venderia por 600 milhões? Não. Venderia por 1 bilhão? Não. 1,5 bilhão, 3 vezes mais do que vale. Talvez. Aí... Por quê? Ali você vai fazer 200, 300 apartamentos frente ao mar que faz 3 vezes mais do valor do imóvel. Então o que é? Alguém constrói para ti e te dá permuta. Você faz muito mais. E outra, o que acaba acontecendo com isso? Quando você chega nesse patamar de ter o preço, mas não pode dar o valor, isso muda tudo. Onde é que você consegue isso? Hong Kong. Onde é que você consegue? Singapura. Onde é que você consegue hoje? Dubai. Não, mas Dubai não é um mercado porque lá é muita loucura de dinheiro. Mas chegando nós estamos falando hoje Mônaco, Paris. Vamos lá, Nova York. Vamos trazer para dentro do nosso Brasil? Lagoa Rodrigo de Freitas, Rio de Janeiro. Itaim Bibi. Vamos lá. Outro, Higienópolis, os bairros mais valorizados hoje. Então vamos botar, Batel, em Curitiba. Só que aí quando você chega nesses locais que fala-se de Itapema, a valorização, e Balneário Camboriú e Porto Belo, ele é no todo, porque as cidades são muito pequenininhas. Balneário Camboriú tem 45 km², Itapema 59 e Porto Belo 93. Se você juntar tudo isso, é muito menor, é menor ainda que Itajaí. Do que Itajaí. Entendeu? Ele valoriza no todo, isso não dá bolha. Isso não vai dar bolha. E outra, por nós estarmos posicionados a questão de sul do Brasil, que é uma das maiores bolsas de investimento imobiliário, não deixa cair. Só vai perder dinheiro hoje o supersticioso, o cara malandro que não quer te entender, ou não, perdão, não é malandro, mas vamos dizer assim, uma situação que ele não tem interesse, ou aquele cara que não tem a mínima noção do que está acontecendo, ou o pessimista. Sim. É porque não vai comprar. Eu nunca vi. É aquela coisa. Se eu tivesse vamos fazer uma conta normal. Vamos fazer uma conta normal. Veja, quando você compra lá na consultora, qual é a nossa condição de pagamento? 10% de entrada, saldo parcelado em 60 meses ou 100 meses. Até a entrega das chaves é o CUB, que é uma da taxa de juro mais baratas do mundo. Exatamente. 5% Sim. ao ano. 0,41 ao mês. Não, 0,28 agora? A média está em 0,24 nesses aí, últimos 5 pra meses. Para ter ideia. E aí você tem um produto onde é que tem uma valorização de 25% ao ano. Quer dizer que você paga 5 e bota 20 no bolso. Sempre. Mesmo com a inflação, paga mais que a Selic. Vai existir. Existe uma margem de segurança para esse produto? Existe. Não adianta dizer que estou comprando um produto de 5 milhões de reais e eu vou vender por 10 daqui a 4 anos. Não, calma. Qual o valor do produto? Aí você tem tarifação. Produto que dá 100% de valorização até 1,5 milhão. Certo. Até 1,5 milhão, localização. Primeiro, localização e localização. Quinto último, qualquer que desaforo. Ele conserta. Então,
Qual é o valor do produto que ele tenha que ser hoje saudável? Eu digo até R$1,5 milhão. Entendi. Ivan, você tocou muito ali sobre a questão dos terrenos, frente mar, sobre valores, tá? Do teu ponto de vista, as permutas hoje elas estão muito altas. E o que se refere a isso? Isso é uma culpa dos corretores, das construtoras, dos clientes? Do teu modo de ver isso, o que está tornando mais alto? Por que aumentou tanta permuta, né? A permuta acontece o negócio pela inflação. Quando tu vende um produto, vamos lá, vendeu o telefone celular, subiu 10%. Ah, o telefone subiu 10%, também vou subir minha água 10%. Será que a água teria que subir 10%? Não. O que tem a ver o telefone com a água que subiu 10%? Tudo está subindo, também vou subir. Exato. Tudo bem. Quando o cara faz uma permuta, é tudo muito caro. Por quê? Porque essa demonização, dizendo que o construtor civil ele ganha horrores de dinheiro, ele está muito enganado. Existem produtos de interesse social hoje que todo mundo faz, que hoje é um produto de 70 metros quadrados, você tem que construir muito bem para ganhar 10%. Verdade. É que todo mundo acha que o empresário está ganhando um monte. E na verdade não é está assim. mais sofrendo. E bate nele o tempo inteiro. E ficam batendo o tempo inteiro. E aí o que acontece? Ele ganha 10% no parcelamento de muitas vezes 100 meses para receber. Não é fácil. A mão de obra subiu. O aluguel para quem mora aqui subiu. O feijão para quem come e compra daqui subiu. É normal. Só que quando o cara vem para uma permuta, ele quer hoje... Vamos para a Zona 1. Zona 1 frente mar. Zona 1 frente mar hoje, a permuta é 50%. Impossível. Não dá para pagar mais não. Isso. Até porque o plano diretor mudou, o índice aumentou, e aí tem mais outras coisas, né? Não. Vamos falar assim... Então 40% de permuta hoje, 30% em qualquer local. Nós não falamos hoje de permutas dentro da meia praia com menos de 25%, 30%. Não se fala. Isso é verdade. Não se fala mais. Antes nós permutávamos a 20%. O que aumentou? O tijolo subiu, o concreto subiu, o acabamento subiu, a mão de obra subiu. E o CUB? O CUB não, é isso que eu 5%. CUB. 5% ao ano. Aí o que acaba acontecendo? O construtor civil não trabalha, ele só troca tijolo. Só troca trabalho. Então... Você, assim, eu sou contrário, principalmente o CUB pós-chave, né? E até a gente tem uma conversa legal para ter com o Rodrigo. O Rodrigo também, o Rodrigo Café, né? O Rodrigo Passos, presidente do Sinduscom, ele falou assim, existe uma dificuldade porque as cestas dos produtos já estão ali. Só que Itapema entrega produto diferente do mercado do Brasil. Completamente diferente. Perfeito, Ney. Boa analogia. Tu concorda? Concordo. Porque o elevador é melhor, tudo é melhor. Conta aí. Existe uma situação há 5 anos atrás, logo antes da pandemia, na realidade, 6 anos, 2019, lembra que a nossa maior guerra era vender. Todo mundo vendia em 120 meses pelo CUB. Sim. E nossa taxa de reajuste era o quê? Até as chaves eram CUBs, pós-chaves IPCA mais 0,6, 0,7. Era 0,5. Aí nós passamos para 0,89. E eu venho desde 2020. Então, isso é uma forma de gestão. Eu sou obrigado a reajustar o meu dinheiro depois da entrega da obra. Ou ele vai lá na financiadora, vai num banco, financia e me paga. Então eu tinha que reajustar meu dinheiro. Como é que eu vou reajustar meu dinheiro num produto que eu estou entregando para ele? Que ele me pagou muitas vezes 60% do imóvel. E ele tem 40% para pagar no final que eu já entreguei a chave para ele, o meu lucro seria 0,5, ele acabava se perdendo no tempo, trabalhava 0 a 0. Então, ele tem essa opção de me pagar 0,89, IPCA mais 0,89 ao mês, que é saudável para a consultora, para qualquer economia, ou ele financia, me quita, ou ele vem... aporta o dinheiro e mata por ali. Eu não vou deixar ele até o final. Ou ele quita o apartamento, ele quita, ou ele vai pro banco, faz o que ele quiser. Agora, se ele for pagar para ti, ele tem que pagar por um valor de correção de mercado justo. Claro, é justo. É? E aí se tu tá olhando isso, tu é cliente, e de repente tu é corretor, e tu não tá entendendo isso, possivelmente tu tá prejudicando o teu cliente no futuro. Se você é cliente, você pode lá na frente estar comprando o produto que talvez não vai entregar. Assim, ó. A verdade é que a gente tem que falar a verdade. E prejudica também. Porque amanhã vai dar problema. Nem todo mundo tem. Porque a exposição de caixa que é difícil, não é? É dificílima. O que é exposição de caixa?
é você chegar no final da obra e não ter dinheiro para terminar. Mas ele tem um recebível, só que o recebível dele está perdido no tempo. Aí tu tem que tirar o teu dinheiro do bolso, não daquele produto que ele vendeu, tu tem que tirar dinheiro do bolso para bancar, para levantar o prédio. Então essa exposição de caixa, nós já tivemos produtos que nós começamos a vender antes da pandemia e tivemos que entregar pós-pandemia com uma exposição de caixa gigantesca. E nem aquele recebível futuro ajudou. Então, aí foi a hora de ter que arrancar o dinheiro do bolso, da reserva de 20 anos e, ó, pum, termina. Foram 2 edifícios. Muitos consultores não sabem o que é curva J. Aí tu vai... exposição de caixa. E aí você tem que fazer um monte de conta. E o corretor, muitas vezes, quando ele vende a cidade, com dados da cidade, ele tem que entrar um pouquinho na contabilidade da construtora e entender o preço da construtora. Então, ele vende um conceito, ele vende um produto. Ele, claro, ele faz o trabalho exímio. Muitos corretores hoje, eles estão assim no afinco da construtora, acreditam na construtora, estão juntos, porque comprar e vender um produto você tem que acreditar nele. Então, sim, quando o cara me vende, não vende só pelo interesse da comissão. Agora, muitos estão. Então, o cara entende e diz o seguinte: Ivan, quanto é que custa esse produto? É difícil o corretor que chega pra gente. Então, assim, para entender, a nossa margem de lucro era muito baixa. Muito baixa. Para vocês terem ideia, uma margem de lucro num produto alto no mercado é 35%. E alta, né? Alta. Isso é produto quase de zona 1. 35% a 40%. Eu sou de uma época que se ganhava 300% frente mar. Sou de uma época a permuta era diferente, o preço era diferente. Tudo mudava, né? A permuta era barata, a mão de obra era barata, os prédios eram mais baixos, eles não tinham tantas unidades. O mercado era exigente para o momento, sim, mas foi modelando. Então, o que acabou acontecendo? E a margem continuou sendo baixa. Então, aonde é que está hoje a saúde de uma construtora e de um corretor imobiliário? É entender como a construtora precisa receber o dinheiro que seja saudável para ele. O corretor tem que conscientizar o cliente também, né? Ele tem que estar junto porque ele é um co-participe desse negócio até o final. Com responsável. A responsabilidade solidária. Ele tem a responsabilidade, então ele está junto com a gente. Quando o Ney, o Fred chega na construtora, gente, o valor do nosso produto é esse. O que dá de fazer? Gente, não dá de sair fora dessa curva. Milagre não tá pra fazer. Hoje nós temos um sistema, aí você vai na IA, vai na tecnologia. Por exemplo, a USP nos desenvolveu para nós pagamos isso e a USP fez. Tá? Os estudantes lá da USP. Então, nós temos um fluxo de caixa e um fluxo de obra. Uma VPL da vida. É. E aí, o que acaba acontecendo? Quando você está no início da obra, a condição é mais leve. Ela é bem mais tranquila. E quando você está no início da obra, você tem que diminuir, porque tem vai mudando, a curva vai mudando, vai se encontrando, aí você tem que arrecadar mais. Então tem um sistema hoje, que é onde quando o cliente entra, quanto que tem de entrada? X. Quanto condição de parcela? Y. Vai botando o que o cliente está falando. Aí o sistema dá um vermelho no canto da tela. O Fred já sabe como é que faz isso. Dá um sistema, dá um vermelho. Aí lá embaixo tem a consideração. Aumente a entrada, ou aumente a parcela, ou aumente o reforço. Ou aumente o reforço, ou diminua o prazo. Nessa condição que ele quer. Sim. Então, a conta já faz para nós. Então, não tem segredo. Não tem mágica. Dinheiro não dá mágica, cara. E não aceita desaforo, né? E outra, existe uma linha muito tênue de você entrar num precipício que você caminha, que é a correção desse dinheiro, que é o 0,5 que não está ajudando o consultor. O CUB não está ajudando o consultor nesse exato momento. É isso que eu queria falar. No momento, infelizmente, o sindicato acaba tendo que trabalhar pelo índice que é a regra. O custo unitário básico. Só que o custo unitário básico... Aí o que acaba acontecendo? O governo do Bolsonaro deu 35%, 37% no CUB no ano. Né? E aí viu que o negócio ia perder a mão para quem estava querendo comprar casa própria. E eles indexaram o CUB no custo unitário básico realmente. Bem baixo. Aquele piso de 30 por 30. Sim. Aquele gesso, que não existe gesso, que é direto na laje, ou o gesso, o forro que é de PVC.
Aquela janela de 80 por 1,20. Aquele vidro de 2 milímetros incolor. Aquela porta completamente oca. Estrutura de ar-condicionado não existe, Não a tem. gaveta. E aí, o máximo calçada não existe. Então, o nosso produto que nós entregamos na cidade, que é superior a isso, que nós colocamos um piso de 1 por 1,20, que nós colocamos gesso, que nós colocamos negativo, que nós botamos uma porta semioca e muitas vezes uma porta completamente diferente do hall da entrada, na entrada do prédio. Onde é que nós botamos fechadura eletrônica? Estrutura de ar-condicionado em cobre. Os vidros 8 milímetros. Vidro 4 milímetros em 8. color, bronze ou verde. Uma diferença de um vidro verde para um vidro branco são 25%. Exato. Então, nós entregamos um produto muito superior num produto onde é que é indexado Pelo baixo. baixo. Sempre Minha casa, minha vida. vida. E aí, essa dissonância de preço, Por isso que os Não consultores encaixa. estão começando a entender, e o corretor precisa entender que está na hora da gente fazer essa mudança. e o cliente... né? E sem contar nisso também, que inclui isso a área de lazer, que é muito importante, Sim. o hall de entrada. Que eles fazem parte A disso área- aí. É a área de lazer hoje, qualquer área de lazer, tu trabalha com 8, 10 mil reais o metro, dependendo do produto que vai fazer. Eu fui Exato. num prédio aqui que a Profor fez, falo que parabéns pelo um produto maravilhoso que é o Times Square. Times Square, exato. Hall de entrada maravilhoso, uma coisa suntuosa, muito bom Pé gosto, direito, muita O playground que cultura. ele tem Pô, é lindo. vale a pena. Os consultores daqui constroem Eu- acima da média do Brasil. Sim, Eu já vendi Curitiba, a gente Nada tem igual. nada pouco, tem igual. Talvez Então- o lugar que chegue a Então o Ivan comparar fala, com pô, a gente. Ivan, tu fala do consultor? Sim, cara, eu vou falar e é verdade, cara. Entra dentro do prédio, é maravilhoso, uma área de lazer, um prédio, apartamento, acabamento ímpar. Que isso traz para nós. Isso traz para nós. Isso traz clientes, isso traz dividendos, isso traz dinheiro para dentro de casa. Ivan, e tudo isso assim, qual que é o teu posicionamento referente ao que, qual é a visão hoje do Ivan, tá? Referente ao parcelamento em 120 meses, aquele parcelamento 140, às vezes 160, 180 que nós estamos vendo alguma coisa no Cartão mercado. de crédito Pô, para pagar. É umas assim, ó, loucuras, gente, velho. cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Uhum. Cada um sabe onde é que dói no bolso. Cada escolha uma renúncia. como Cada diz o escolha seu- uma renúncia também. o seu Falo, Ivan, né? eu falo sempre, tu escolhe uma coisa e renuncia a outra, tá? Então, assim, eu não sei como é que é o caixa de cada um, mas o meu caixa não suporta um produto de 120 meses indexado pelo CUB até o final nas chaves. Eu trabalho no máximo em 100 meses, até a entrega em 100 meses e 60 meses, e até a entrega das chaves é o CUB. Pós-chaves é IPCA 0,89. Então, na minha concepção, eu falo da minha empresa, né, eu falo da nossa empresa, ele é um produto hoje que não se encaixa. Eu não consigo encaixar. Entendi. Agora, se as pessoas conseguem, o milagre deles eu não sei.